História da família Nunes de Oliveira. Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães. No ano de 2016, eu fui à casa de minha prima Esther Nunes de Oliveira. O apelido da Esther é Piquita. Eu estou com muita saudade dela. Ela é minha prima, irmã e madrinha. Em 7 de julho de 2019, a Piquita festejou seu aniversário com seus 103 anos de idade. Graças a Deus, ela continua sempre com saúde física e mental, de modo que ela se lembra das histórias desde a época de sua infância. Ela se lembra de todas as histórias de nossos parentes e de todos os antepassados de sua época. A minha prima Esther, a Piquita, se lembra de todas as histórias que ela conhece trabalhando como professora, as histórias passadas em Minas Gerais, no Brasil. A minha prima Esther Nunes de Oliveira, a Piquita, trabalhava como professora em Alvorada e em São Bento, perto de Barroso, município de Carangola, Minas Gerais, Brasil. Eu fui visitar a minha prima Esther, a Piquita. Em sua casa, ela contou-me cada história linda sobre cada história passada em sua infância, em sua juventude e trabalhando como professora. Ela contou-me histórias sobre nossos antepassados. Eu pedi à minha prima Piquita para escrever sobre as histórias que ela estava contando sobre os nossos antepassados. Eu fiquei encantada em ouvir e escrever as histórias que ela contou-me. Eu gostei de todas as histórias. Eu vou contar uma das histórias que a minha prima Esther, a Piquita, contou-me. Meus pais, o fazendeiro, latifundiário, burguês, proprietário de mais de 550 alqueires de terra, Leonel Nunes de Oliveira, e a minha mãe, Olinda Ferreira da Costa Silva Nunes de Oliveira, nunca contaram-me as mesmas histórias que a minha prima Esther, a Piquita, contou-me. A minha prima Esther, a Piquita, contou-me que antigamente, há mais de 100 anos, na família Nunes de Oliveira, só casavam primo com prima, pessoas da mesma família Nunes de Oliveira. Assim, as propriedades continuavam sempre pertencendo à mesma família, a família Nunes de Oliveira. Ainda existem algumas fazendas daquela época, da família Nunes de Oliveira. Minha bisavó Mizinha, belíssima mulher, possuía muitos alqueires de terra. Ela era fazendeira, latifundiária, burguesa. Ela tinha muitos escravos em suas fazendas. Minha bisavó Mizinha era irmã do capitão Dr. José Maria. Ele estudou na França e na Alemanha. Minha bisavó Mizinha era avó de meu pai, o fazendeiro, latifundiário, o burguês, Leonel Nunes de Oliveira. Ela era proprietária de inúmeras peças antigas, de muito ouro e de muitas joias.
ela era antiquária. Todas as pessoas chamavam a minha bisavó, a avó de meu pai, o fazendeiro Nunes de Oliveira, de Sinhá. Ela era chamada de Sinhá, senhora, dona Sinhá, Sinhazinha. O costume de minha bisavó era sempre o de usar roupas de princesas e rainhas. Minha bisavó tinha muitos escravos. Uma das escravas que trabalhava na fazenda de minha bisavó era da família Serafim. A referida escrava era muito chegada, ou seja, era muito amiga de minha bisavó, Mizinha, senhora dona Sinhá, Sinhazinha. A referida escrava gostava muito e confiava muito em minha bisavó, Mizinha. Um certo dia, a referida escrava, amiga de minha bisavó, se aproximou dela e disse-lhe: Sinhá, Sinhazinha, eu estou próxima, prestes a morrer. Toma conta de meus 3 filhos, 2 meninos e uma menina, os meus pretinhos, entre aspas, carinhosamente falando. Minha avó respondeu: tomo conta sim. A referida escrava morreu. Minha bisavó tomou conta, cuidou dos 3 filhos, entre aspas, com todo carinho, carinhosamente chamados os pretinhos, de sua escrava, ou seja, da senhora que trabalhava em sua fazenda, que era tratada com muito respeito, consideração e carinho. Quando a minha bisavó envelheceu, ela chamou o seu filho, meu avô, o fazendeiro latifundiário burguês, proprietário de muitos alqueires de terra, Francisco Nunes de Oliveira, de apelido Chiquinho, e disse-lhe: Francisco, Chiquinho, eu estou próxima, prestes a morrer. Toma conta dos filhos da minha amiga escrava, os 3, carinhosamente, com todo respeito, entre aspas, pretinhos. Os meus 3 pretinhos. Disse assim a Sinhazinha, Mizinha. Sim, mamãe, disse o meu avô Francisco Nunes de Oliveira, o Chiquinho. Eu tomo conta, eu cuido dos filhos de sua amiga, a sua ex-escrava. Meu avô Francisco Nunes de Oliveira, fazendeiro, latifundiário, o burguês, era muito bom. Ele tinha um coração de ouro. Com o tempo, os meninos e a menina, filhos da escrava, amiga de minha bisavó, cresceram. O meu bisavô, o fazendeiro Francisco Nunes de Oliveira, fez doação de muitos alqueires das terras de sua fazenda para os 3 filhos, 2 meninos e uma menina, filhos da amiga e escrava de sua mãe, a Mizinha, Sinhá, Sinhazinha. Um dos 3 meninos, carinhosamente chamado de os 3 pretinhos, com todo respeito, entre aspas, casou-se com uma moça chamada Margarida. Agora eu fui informada de que um dos sucessores de um dos 3 meninos, uma menina e um menino, os chamados 3 pretinhos, com muito carinho, entre aspas, sempre, está morando na fazenda de propriedade de um de meus primos. É uma área rural. É uma propriedade rural da cidade de Mantena, Minas Gerais, Brasil. Eu gostaria de conhecer o sucessor de um dos 3 pretinhos, um menino e uma menina, que minha bisavó tomou conta, e posteriormente o meu bisavô, o fazendeiro, latifundiário, o burguês, tomou conta, cuidou com muito amor, carinho e educação, consideração e respeito.
Espera Feliz, Minas Gerais, Brasil, 29 de setembro de 2019. Gleuci Nunes de Oliveira Guimarães, IWA. Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães, IWA. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente, um abraço amigo, companheiro e otimista, Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães e família. Sidneia Nunes Guimarães, poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias de letras nacionais e internacionais.
História da família Nunes de Oliveira, autora Lucino de Oliveira Guimarães. Vídeo, edição, publicação, Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães, IWA. Poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de Academias de Letras Nacionais e Internacionais. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente, um abraço amigo, companheiro e otimista, Sidneia Nunes de Oliveira Guimarães e família.